Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Salmos de número 51, versículos 3 ao 5, nós lemos: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Como Deus usa nossos problemas, nos trazendo a realidade. Como sabemos, essa história está tratando de Davi. São palavras de Davi. E Davi era o rei de Israel mais conceituado e respeitado até os dias atuais. O perfil de Davi era de um guerreiro, de alguém que foi forjado e preparado nos campos de batalha, em defesa do seu país e para também, muitas e muitas vezes, glorificar o Deus Todo-Poderoso. Neste período da história, o Davi guerreiro e destemido estava em recesso, enquanto o seu exército estava no campo de batalha. Davi estava na sacada do palácio real, enquanto seus oficiais tentavam enxergar qual o poderio bélico dos inimigos de Israel. Davi estava olhando quão bela e formosa era Betseba se banhando lá na sua varanda, no seu quintal, lá na sua casa. O decorrer da história nós já conhecemos, sabemos qual o resultado e qual foi a atitude de Davi. Mas quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber que Deus, o Senhor Deus, trouxe Davi à realidade. E a maneira que Deus trouxe Davi à realidade do momento que ele estava vivendo foi usando um dos profetas mais conceituados e usados pelo Senhor, chamado Natã. Quando nós olhamos em segundo livro de Samuel, no capítulo 12, você vai perceber a maneira que Deus chegou até Davi para trazê-lo à realidade. E aí, Natã traz para Davi uma história. Ele começa a contar algo. Ele diz: Davi, dois homens viviam numa cidade, era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele, Davi. Davi foi ouvindo essa história toda. E Natã continua dizendo: certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi, ouvindo essa história, Davi ele se encheu de ira contra este homem, se encheu de ira contra esse homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverás pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Veja como é que Davi ele está usando aqui o seu senso de justiça. Então o profeta Natã disse: você, Davi, é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul. Percebe o que acontece aqui? Davi, quando ouve a história que Natã está contando, Davi não parou para se aperceber que ele era aquela pessoa. Davi agora estava com um problemaço. Davi se distancia de Deus, deixa o seu exército lutando no campo de batalha, quando naquela época, naquele período, os reis precisavam estar com seus generais, os reis precisavam empunhar uma espada, mas Davi está na direção oposta. Davi está com um problema imenso e não percebe. O maior problema de Davi não era no campo de batalha, o maior problema de Davi não eram os inimigos que Israel teria que enfrentar, mas o maior problema de Davi era ele mesmo. E aí, para que Davi pudesse entender o que precisava acontecer, o que estava acontecendo em sua volta, Deus trouxe ele para a realidade. Chama o profeta Natã, conta essa história. Davi usa o senso de justiça e diz: esse cara tem que ser punido. E aí Natã, aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, e quando chega no versículo 7, Natã diz: olha, rei,
Você, Davi, você é esse homem. Você precisa voltar para o Senhor, você está longe de Deus. E aí Davi cai na realidade. Você parou para pensar que Deus muitas vezes pega os nossos problemas para nos trazer a realidade. Que hoje, em nome de Jesus, não sei como você está vivendo, mas que hoje você aproveite e, através do Espírito Santo, volte à realidade. Porque esse problema não é para te destruir, mas para fazer você enxergar o que você ainda não enxergou, que é a presença de Deus em sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, traga teu filho e tua filha à realidade, em nome de Jesus. Amém.